Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia, um excelente sábado para todos nós. Estamos aqui hoje, iniciando mais um momento, mais um encontro nosso do Evangelho Diário. Um momento de alegria, um momento de união, um momento de fortalecimento para a nossa alma. Então sejam todos muito bem-vindos e hoje, nestes minutos aqui presentes, vamos em um só pensamento elevar a nossa alma a Deus, nosso Pai. Elevar o nosso coração a Jesus e agradecer por tudo que Deus tem concedido em nossa vida, por todos os momentos doces, por todas as alegrias, por todas as bênçãos. Porque todos nós passamos, sim, por momentos difíceis, por momentos de espinhos em nossa vida. Mas não podemos focar apenas nesses momentos. Temos que nos lembrar de tantas rosas que surgem na nossa jornada, tantas belezas, tantas bênçãos, tantas alegrias também. Então vamos agradecer a Deus por tudo o que Ele nos concede. Meus amados irmãos, hoje, com o nosso coração em Jesus, eu convido a todos para refletirmos a passagem de número 187 do livro Um Minuto com Chico Xavier. Hoje, essa mensagem é de Emmanuel. E antes de ler ela, eu gostaria de partilhar aqui conosco a ideia central de Emmanuel nessa mensagem de hoje para a gente. Pois as palavras do benfeitor tocam o nosso coração para compreender a vontade de Deus em nossa vida. E eu sei, meus irmãos, que falar em compreensão da vontade do Pai, quando tudo está tranquilo, quando tudo está correndo bem em nossos dias, é fácil. Difícil mesmo é viver a compreensão da vontade de Deus quando as coisas não saem como a gente esperava. Quando a notícia da enfermidade chega dentro da nossa família. Quando o infortúnio inesperado aparece. Quando a dívida floresce. Quando as dificuldades chegam. Falar e viver a vontade de Deus nessas horas é difícil. Eu sei, meus irmãos. Mas precisamos entender algo que é o que Emmanuel traz na mensagem aqui pra gente. Nem sempre, no momento que as coisas nos acontecem, nós entenderemos a vontade de Deus. Nem sempre, naquele minuto que a dificuldade, que a dor chega dentro da nossa casa, nós não entenderemos. Mas um dia a compreensão virá. Então, meus irmãos, hoje, Emmanuel ele diz, é para o nosso coração. Para o nosso coração. E só um detalhe, que há poucos dias atrás eu tive a oportunidade aqui de assistir a uma palestra do nosso querido Haroldo Dutra Dias, grande palestrante espírita. Também tem algumas obras também publicadas na doutrina, inclusive esta obra aqui, ó, o Novo Testamento. Haroldo Dutra Dias fez a tradução dele do Novo Testamento, tentando ser o mais fiel possível ao contexto daquela época. E a Federação Espírita Brasileira publicou a obra, esta obra aqui. Então é uma obra traduzida por Haroldo Dutra, a qual nós aqui no Evangelho, eu particularmente utilizo muito ela.
Então, Haroldo, grande palestrante espírita, escritor, tradutor aqui também, para nós do Espiritismo. Haroldo, em uma de suas palestras, publicadas há pouco tempo atrás, há poucos dias, na verdade, ele disse algo que me marcou muito. Ele disse que Jesus disse que nós receberíamos o Consolador prometido, que o Consolador prometido chegaria para a gente. E a doutrina espírita é o Consolador prometido. E é dentro dessas palavras que Haroldo, ele firma que exatamente o Espiritismo é o Consolador prometido. Então a gente não pode se esquecer que o Espiritismo veio para consolar. Por isso Jesus o titulou como Consolador prometido. Porque a doutrina espírita vem para consolar os nossos corações. E a gente não pode se esquecer disso jamais. A gente estuda, a gente busca na leitura o entendimento, mas não podemos nos esquecer que a doutrina, primeiro de tudo, ela é consoladora. E eu lembrei dessas palavras de Haroldo, porque, na verdade, essa mensagem de Emmanuel aqui, ela é consoladora para o nosso coração. Por isso que hoje a gente vai falar para a nossa alma. Então, Emmanuel diz, nem sempre é possível compreender de pronto a resposta celeste em nosso caminho de luta. No entanto, nunca é demais refletir para perceber com sabedoria. E eu digo e afirmo que essas palavras elas são consoladoras mesmo. Porque, meus irmãos, Emmanuel é claro que nem sempre nos nossos caminhos de luta a gente vai conseguir compreender a resposta celeste para as nossas dores. Nem sempre nos caminhos de dificuldade iremos conseguir enxergar a resposta divina para a súplica que estamos realizando. Nem sempre. Porque os nossos olhos muitas vezes ainda estão fechados na matéria, ou não apenas isso, talvez não é o momento da gente compreender ainda. E para além disso, talvez o que a gente roga, Deus nos concede é outro caminho. E a gente fica nesse limbo sem compreender. Olha, meus irmãos, eu vou partilhar aqui com todos uma história, brevemente. Aliás, é uma história que a gente já conversou sobre ela aqui em outros momentos, de forma mais detalhada, mas é uma história ditada pelo espírito Leão Tolstói, psicografada por Sirineia Yolanda. E nessa história, aqui brevemente, é narrado para a gente sobre a história de um rapaz. Um rapaz que, assim, em questão de segundos, a vida dele muda completamente. Ele tinha ido trabalhar, estava correndo tudo bem. Quando ele saiu do trabalho, começou aquela chuva forte a cair. Ele não esperava por aquilo, foi correndo para tentar se esconder da chuva e em questão de minutos, de repente, ele sofre um mal ali. Um mal no sentido, eu acredito que era do coração dele. Ele passou mal, ele desmaiou, a visão escureceu e ele não viu mais nada. Ele só viu que ele caiu no chão. Ele perdeu todos os sentidos em questão de segundos. Quando que esse rapaz ia sair para trabalhar naquele dia, ia pensar que isso ia acontecer com ele? Quando que esse rapaz ia pensar, ele estava lá no trabalho dele, que na hora que ele ia sair do trabalho, de repente ele ia perder a consciência e perder todos os movimentos, cair no chão e desmaiar. A vida pode mudar em questão de segundos, meus irmãos. Nesse momento, o rapaz é levado por uma ambulância, ele vai para o hospital e ele fisicamente está desacordado, está inconsciente, ele entra em coma. Só que o espírito dele está totalmente lúcido.
O espírito dele até fica ali no quarto de hospital, vendo os médicos passarem, os enfermeiros, e como ele não tinha sabedoria da eternidade da vida e os conhecimentos de consolação da doutrina espírita, ele achava que ele em espírito conseguia falar com quem estava encarnado. Então ele sofre um pouco com essa aflição. E ali no hospital, ele não compreende por que aquilo aconteceu com ele. E ali no hospital, ele não consegue entender por que Deus enviou aquele momento de provação para a vida dele. Um rapaz novo, com saúde, em questão de segundos, tudo virou em sua vida. Os dias vão passando, ele ali internado no hospital, em espírito totalmente lúcido, mas o corpo ainda desacordado. O dia vai passando e vai passando o tempo, até que, vou pular aqui já pro pouquinho do final da história para nós, até que ele acorda, recebe a ajuda de uma médica, e ali dentro do hospital ele conhece essa médica, e pelos caminhos da vida dele, depois que ele acorda com a consciência voltada a olhar para o lado espiritual da vida. Porque em espírito, quando o corpo estava desacordado e o espírito dele estava lúcido ali do lado do corpo, em espírito ele recebeu alguns chamamentos de atenção, digamos assim, ele recebeu alguns esclarecimentos da espiritualidade. Então, quando ele desperta, ele não se lembra de nada, mas ele guarda no coração aquela sensação de que ele só estava voltado para a vida material, que ele precisava agora olhar para a vida espiritual. E aí ele encontra um centro espírita, ele começa a frequentar a doutrina espírita, ele começa a trabalhar na doutrina e tudo vai se encaixando. E aí é nos contado nessa história que ele precisava chegar até essa casa espírita. Ele precisava chegar até aquele trabalho, até aquele grupo espírita. Porque dentro daquele grupo, naquela casa, tinham outras pessoas que o espírito dele precisava quitar algumas dívidas. A união daquele grupo de trabalhadores na casa espírita não era ao acaso. Um precisava ali quitar uma dívida com o outro, precisava se reconciliar. Então, a chance de uni-los para isso foi como sendo trabalhadores ali numa casa espírita. E aí, ele chega lá, começa a trabalhar, e ele precisava chegar lá. Só que aí, meus irmãos, entrou um detalhe importante nessa história. Como será que ele chegaria até uma casa espírita para trabalhar se a dor não tivesse chegado para ele? Se esse desmaio, essa perda de consciência não tivesse acontecido, será que ele buscaria olhar para o lado espiritual? Será que ele buscaria trabalhar e servir a Jesus dentro de uma casa espírita? Então, Deus é perfeito, perfeito. Às vezes, aos nossos olhos, a gente vai olhar para a situação desse rapaz e falar: nossa, que tragédia, uma pessoa tão nova, olha o que aconteceu. Aos nossos olhos materiais, muitas vezes focamos nisso. Mas aos olhos de Deus, talvez foi o caminho que Deus viu que conduziria ele até ao cumprimento do que ele solicitou na encarnação dele, que ele estava totalmente desviado do caminho dele. Qual era a forma de reconduzir essa alma para o caminho que ele prometeu? Para os deveres que ele tinha que cumprir? Muitas vezes é pela via da dor. Então, meus irmãos, eu contei essa história para relembrar para todos nós o que Emmanuel diz aqui. Às vezes acontecem coisas na nossa vida dolorosas que a gente não compreende. Mas, meus irmãos, às vezes é Deus. É Deus nos conduzindo para um caminho que a gente tinha que seguir. É Deus nos mostrando algo novo para a gente.
É Deus nos protegendo, é Deus mostrando o melhor para nós, porque daquela dor vai florescer algo melhor para nossa vida, a gente vai se fortalecer, a gente vai aprender. Então, o que Emmanuel diz aqui é consolador para a gente. Nem sempre é possível compreender a resposta de Deus, os caminhos divinos, a ajuda celeste no momento da dor. Nem sempre é possível compreender. Mas, como Emmanuel coloca, se a gente parar para refletir um pouco, meditar um pouco, veremos o cuidado de Deus para conosco, até mesmo nas horas de dores. Então, meus irmãos, hoje eu deixo aqui essa mensagem para o nosso coração, para a nossa manhã de sábado. Eu agradeço a todos por partilharem desse momento aqui conosco e com a bênção de Deus nos encontraremos aqui amanhã para mais um Evangelho em nosso domingo. Fiquemos com Jesus e nos lembremos que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de luminárias para todos nós que estamos aqui presentes. E que assim seja.